Bem-vindo ao canal Neurooftalmo em Áudio, seu espaço de atualização em neurooftalmologia. Nesse podcast, vamos fazer um ponta contra ponto sobre qual o melhor exame de campo visual para neurooftalmologia. Imagina receber aquele laudo de campo visual de um paciente com glaucoma avançado, que é tipo só um borrão preto gigante. O instinto inicial, no meio daquela correria do ambulatório, é jogar o exame no lixo e culpar a máquina, né? Nossa, com certeza. A gente sempre acha que o problema é do equipamento na hora. Mas a verdade é que esse burrão esconde dados vitais. Exatamente. A grande questão por trás dessa nossa análise profunda hoje é se a padronização dos exames modernos não está, de certa forma, matando a nossa intuição clínica, sabe? Estática automatizada, o Humphrey, a gente vai usar casos reais, focado em orientar o pessoal que está na linha de frente das residências médicas. Então, para entender esse embate, a gente precisa olhar primeiro para o auge da intuição clínica, né? O exame de Goldman. Isso. A grande vantagem mecânica do Goldman é o controle manual, usando aqueles alvos em movimento. Ele não te prende a uma grade fixa de, 6 graus, que é ditada por um software. É tipo desenhar um mapa à mão livre, sabe? O examinador pode literalmente ir contornando a borda da lesão. Perfeito. E isso é vital quando a gente pensa, por exemplo, num infarto no lobo occipital. Sim, porque o formato exato daquela perda de visão funciona como uma assinatura topográfica, não é? Exatamente. Essa assinatura ajuda a localizar a falha anatômica exata na via aferente, que é basicamente o cabo de transmissão que leva a informação do olho para o cérebro. Mas o Goldman vai além dessa precisão neurológica. Tem a ver com a interação humana ali na hora do exame, né? Muito. O examinador atua quase como um treinador. Se o paciente é idoso, ou se a atenção começa a oscilar, o cansaço bate, ele pausa o exame. Ele ajusta o ritmo e reorienta a fixação do paciente. Essa sensibilidade humana resgata testes que numa máquina impessoal seriam totalmente inviáveis. O mapa à mão livre é brilhante para desvendar casos complexos, mas esbarra fortemente na biologia. É aí que a coisa complica um pouco. Pois é, porque mãos diferentes desenham mapas diferentes. Se o paciente volta 6 meses depois para monitorar a progressão e é atendido por outro perimetrista, como saberemos se a lesão realmente aumentou? Ou se o técnico novo só tem um traço diferente do anterior, sabe? Essa é a grande falha estrutural da perimetria cinética manual. A reprodutibilidade depende muito da destreza do cartógrafo. E é por isso que o método automatizado, tipo Humphrey, virou o padrão para ter dados confiáveis no longo prazo. Ele remove essa variável da mão humana da equação, né? Totalmente. O computador apresenta os estímulos estáticos de uma forma matematicamente calculada. E o verdadeiro motor dessa precisão não é só a luz piscando na tela. São os programas estatísticos. Tá, mas como essa estatística funciona na prática? Porque lá no ambulatório a gente muitas vezes só pega o laudo final impresso para dar uma olhada. O que a máquina está processando nos bastidores? Olha, o software não registra só os pontos onde o paciente falhou. Ele compara as respostas daquele olho, em tempo real, com um banco de dados global gigante, com milhares de pessoas normais da mesma faixa etária. Então ele consegue separar matematicamente o que é patológico do que é normal. Exato. Ele separa uma perda inicial de uma diminuição de sensibilidade natural, tipo a causada pelo envelhecimento do cristalino. Isso detecta mudanças sutis muito antes do paciente ter qualquer queixa. Isso soa perfeito para detectar o início do problema. Mas peraí, vamos voltar ao nosso paciente com glaucoma avançado lá da introdução. Vamos lá. Ele senta no aparelho automatizado, se esforça para apertar o botão, mas a fadiga vence. O laudo volta com aquele borrão, preto incompreensível, cheio de erros de fixação e falsos negativos. Sendo bem incisiva com você agora, a máquina não falhou miseravelmente em ler esse paciente específico? Olha, a frustração visual é muito real quando a gente olha só para o mapa na escala de cinza. Aquele borrão preto indica uma diferença estatística extrema em relação ao normal, claro, mas a avaliação clínica não termina ali.
Não. O que mais a gente tem que olhar na folha? O segredo que muda a conduta é desviar o olhar do gráfico principal e ir direto analisar os scores brutos, os famosos raw scores. Ou seja, aqueles números pulvos de sensibilidade, os que são medidos em decibéis e mapeados em cada pontinho da retina. Isso mesmo. Dentro daquela mancha escura gigante da impressão, os scores brutos revelam que o paciente não está em cegueira total. Tem variações numéricas vitais ali dentro, oscilando entre 2 a 20 decibéis, por exemplo. Caramba! Então existe um resíduo visual mensurável. Sim. E a culpa do exame sair confuso muitas vezes não é do paciente. É da gente não adaptar os parâmetros da máquina para a condição atual que ele está. Nossa, isso muda completamente a perspectiva. O aparelho automatizado não é engessado. Nós é que engessamos o uso dele no dia a dia. Exatamente. Se o paciente está sofrendo com o protocolo padrão, a gente pode alterar o tamanho do estímulo luminoso para um alvo maior. O tamanho V, por exemplo, capta muito melhor essa visão residual em áreas profundamente danificadas. E tem também o Citafest, né, que é otimizado para terminar a avaliação mais rápido e evitar essa fadiga toda. Perfeito. É uma excelente alternativa para prevenir distorções. Então, a síntese para a nossa prática clínica é basicamente abandonar essa busca por um teste universal. Entendi. Cada um tem seu momento. Exato. O Goodman domina quando a gente precisa de localização topográfica minuciosa e empatia na condução. Já o Humphrey assume a liderança para monitoramento reprodutível da progressão da doença no tempo. O que nos leva a uma provocação final sobre o horizonte da nossa especialidade, né? A ciência está sempre em movimento e aparelhos híbridos tipo o Octopus já tentam mesclar a padronização dos testes estáticos com os recursos da perimetria cinética. É um avanço e tanto para a área. Com certeza. E fica a reflexão para fecharmos de vez. Considerando que já existem exames automatizados que combinam tudo isso, será que à medida que a inteligência artificial avança, o futuro da neurooftalmologia vai conseguir replicar totalmente em código a intuição investigativa, a paciência e a flexibilidade de um perimetrista humano? O limite entre a frieza dos dados puros e o calor do cuidado individualizado continua sendo a fronteira mais fascinante do diagnóstico visual.